Pessoal, vamos direto ao ponto então. É, Meu objetivo aqui é abordar esse tema bem controverso aí do DIFAL, né? Especificamente o DIFAL da venda, que está sendo cobrado aí dos vendedores quando a gente está vendendo para o consumidor final em outro estado, quando esse consumidor não é contribuinte do ICMS. Isso está afetando bastante as empresas aí do Simples Nacional, mas também está afetando empresas aí que são do lucro real ou presumido, porque pelo que a gente está vendo aí, o que está acontecendo no Mercado Livre, estão acontecendo cobranças em duplicidade. Aparentemente é isso, tá? A, a minha intenção aqui com esse vídeo não é desanimar ninguém para continuar fazendo a solicitação da restituição dos valores junto ao Mercado Livre, usando aquela estratégia com o Banco Central e etc e tal, né? Algumas pessoas estão sendo bem-sucedidas com essa restituição, mas a impressão que dá, olhando as discussões ali no grupo, é que é, pode ser que isso comece a ficar cada vez mais complicado, né? O Mercado Livre está começando a implantar um sistema de fornecer as guias, né, as GNREs, que as secretarias de Fazenda estão emitindo para pagar o DIFAL, né, bem como os comprovantes de pagamento, né? Importante a gente notar que esses comprovantes têm que ser, de fato, na minha opinião, né, de fato tem que ser a guia, né, emitida lá pela Cefaz do Estado de Destino, né, direitinho, né, nada de documento interno usado pelo Mercado Pago, nem nada, emitido certinho contra o seu CNPJ e o comprovante certinho, né, tudo isso indicando exatamente o fato gerador, ou seja, qual foi a nota fiscal de venda que gerou a cobrança desse tributo, né? Tem que estar certinho lá no teu CNPJ, o recibo tem que estar certinho, valores correspondentes, né? O ideal é se tivesse até uma memória de cálculo, né? Por exemplo, pode ter situações que tem a cobrança de multa, a gente precisa entender direitinho como que é isso aí, senão a nossa contabilidade fica realmente bem complicada. Sem falar na precificação. E precificação é o objeto desse vídeo que eu queria aqui mostrar para vocês hoje, tá? É uma tentativa, é uma sugestão. Eu vou mostrar uma metodologia que eu imaginei aqui. Ela pode ter erros, ela pode não se aplicar a todos, mas já é alguma coisa para a gente começar a pensar, né? Então, direto na planilha. Primeiro que, só para dar uma introdução rápida aqui, essa é a planilha que eu uso para controle das minhas vendas, tanto em marketplaces como na loja física, tá? Eu uso isso aqui. Os dados que eu uso para preencher essa planilha não são, eu não obtenho esses dados de forma manual, não obtenho importando planilhas lá do Mercado Livre ou da Amazon, ou seja, de onde for. Tudo isso aqui é obtido via API, tá? Com um clique aqui de um botão, eu vou começar a importar os dados, a parte que está destacada com o título, com esse cabeçalho em laranja, eu puxo lá do meu sistema de ERP, no meu caso é o Bling. As informações aqui que estão com essa cor em azul, eu estou puxando dos marketplaces, que pode ser Mercado Livre, pode ser Amazon, são esses dois que eu estou operando hoje em dia, né? E aqui eu faço a parte de cálculo para obter minha margem de contribuição, tá? Eu consigo obter de forma bem estratificada aqui por produto que eu vendo. Não importa, inclusive, se esse produto está dentro de um kit, como é esse caso aqui, né? Eu consigo estratificar direitinho e conseguir a margem de contribuição para cada produto que eu vendo, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link de um outro vídeo que eu fiz no YouTube que eu mostro mais ou menos como que eu obtenho isso aqui. Eu não entro nos detalhes da API porque é um negócio complexo, tá, pessoal? Mas, de qualquer forma, as pessoas que querem tentar usar essa metodologia, essa abordagem que eu vou mostrar aqui, tem que ter no mínimo alguma planilha de vendas no Mercado Livre, tá? Isso vocês podem obter lá na parte de baixar a planilha de vendas, né? Vocês podem pegar inclusive de um período, de um ano, 6 meses ou mensal, como vocês quiserem. Nessa planilha lá do Mercado Livre vai ter as informações que vocês precisam, tá? Qual foi o valor ali da tua venda e qual que foi a UF de destino da nota fiscal. Isso vai ter lá,
que é basicamente o que a gente precisa, tá? Bom, a minha base principal aqui para fazer a análise é a minha planilha de vendas. E aqui, pessoal, eu criei essa guia de FAO para fazer as demonstrações aí para vocês verem, tá? Então, basicamente aqui já existem algumas coisas aqui, tá? Inclusive, se eu mandar recalcular a planilha, ela tá com o cálculo para manual, tá? Ela vai dar erro aqui, mas a gente já vai começar a fazer. A parte que eu queria mostrar para vocês aqui eu vou inserir uma tabela dinâmica. Qual é a fonte de dados da minha tabela dinâmica? É a minha planilha de vendas, que eu vou pegar aqui desde o cabeçalho, que está aqui na linha 4, até a última linha que eu tenho aqui, que é 9.872, que eu vou pôr na mão aqui, tá? 9.872. Ele criou a tabela dinâmica. Como eu estou com o foco aqui na tabelinha, ele está mostrando os campos da minha tabela dinâmica. E basicamente eu vou usar dois campos, tá, pessoal? Unidade federativa de destino, ele colocou aqui, para todos os estados onde eu tive vendas. E eu vou pegar o valor bruto das vendas, tá? Tem uma coluna lá na minha tabela de vendas que tem isso aqui, essa informação. Vocês vão observar aqui na linha 29 que tem um monte de célula indicada como vazio. É porque essa informação de colocar a unidade federativa de destino nas vendas, eu só comecei a fazer a partir do dia 1º de dezembro do ano passado. Então eu tenho essas informações aí para um pouquinho mais de 4 meses de vendas, tá? Então eu vou suprimir todas as células lá que eu não tenho o estado registrado, tá? Vou tirar aqui, vou desmarcar as vazias, né? E já deu o valor mais consistente com as vendas que eu tive nos últimos 4 meses. A gente pode agora até vir aqui nessa parte de valor bruto e ordenar de forma decrescente, ou seja, da maior quantidade para menor. Tá? Então ele reordenou aqui os valores e observem que o estado, eu até vou aqui deixar bonitinho com 2 casas decimais aqui, né? O estado para onde eu mais vendi foi São Paulo, depois Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então o top 6 meu aqui, ó, pessoal, é Sul-Sudeste, tá? Aí começam a aparecer Pernambuco, Bahia, Ceará, Goiânia, né? Goiânia não, Goiás, né? Goiânia é a capital. Então é isso, né? Aqui eu estou usando valores bem pessimistas, tá? A alíquota interestadual é aquela que você paga quando você manda uma mercadoria do estado A para o estado B. Alguns estados aí do sul-sudeste normalmente cobram 12% para mercadorias nacionais, 7% cobram mais os estados do norte e nordeste para mercadorias nacionais. E quando a mercadoria que você está vendendo é importada, aí você tem que usar uma alíquota interestadual de 4%, que é a pior situação possível em termos de valor de DIFAL, tá? Aqui a alíquota intra é a alíquota de ICMS interna lá no estado de destino, para onde está indo a tua mercadoria, tá? Então aqui eu estou usando essas informações a partir de uma outra tabela minha auxiliar aqui, onde eu preenchi a tabela com dados supostamente atualizados, tá? Vou forçar o cálculo da minha planilha, ele vai puxar isso aqui, tá? Então ele puxou aqui, a alíquota para São Paulo é essa, etc e tal, né? Uma das piores que tem aqui é Maranhão, é muito ruim, né? 23%. Piauí também, tá 23% aqui. Se tiver alguma coisa errada aqui, vocês dão uma olhada depois, tá? Mas acho que para efeito ilustrativo tá bom assim. E eu considerei um caso extremo aqui também, pessoal, de 2% de fundo de combate à pobreza para todos os estados, tá? Isso não é verdadeiro. Não é todos que cobram isso aqui, mas tem que cuidar, pessoal, porque às vezes um estado não cobra, né, de modo geral, fundo de combate à pobreza, mas dependendo da mercadoria que você vende, uma bebida alcoólica, alguma coisa assim,
ele vai cobrar para aquele determinado grupo de produtos, tá? Então tem que cuidar, tem que ver o que vocês vendem, né? Se é importado, se não é, vocês ajustam aqui conforme vocês acharem melhor, né? Mas tem essas nuances de cada estado, né? Que eles podem cobrar o FCP dependendo do tipo de mercadoria que você está vendendo, tá? Mas eu fui aqui num caso extremo, para ilustrar aqui para vocês, tá? E eu vou usar aqui 4 estados hipotéticos, na verdade não são tão hipotéticos assim, porque eu tive casos de venda com cobrança de FAO para esses 4 aqui, pelo menos, né? A tendência é que essa lista aqui comece a engordar, aparecer cada vez mais estado, né? Mas vamos usar esses 4 aqui. Então vamos começar por aqui, ó, pessoal. Maranhão, tá? Como é que seria o cálculo de FAO aqui? É a alíquota dentro do estado mais o FCP e subtrai da alíquota interestadual. Tudo isso aqui eu multiplico pelo valor das vendas que eu fiz nesse período, que é esse valor aqui, tá? E eu vou ter aqui 1.228,72. Próximo, Pará, né? Cadê Pará? Tá aqui. Mesma coisa. Esse, mais esse, menos esse, vezes esse valor aqui. Ok? Amazonas está aqui. Só que eu vou copiar aqui agora, tá, pessoal? Eu vou copiar aqui essa fórmula. Só tenho que cuidar aqui porque ele manteve parar ali na referência, tá? Então eu vou colocar aqui AM. Então, E20 mais F20 menos D20. Ok? Tô na linha certa, tô com o estado certo aqui. E o famigerado Tocantins que está logo aqui. Vou copiar essa fórmula aqui, Tocantins. Vou acertar aqui, ó. TO. Tá aqui. Aqui embaixo, pessoal, eu vou colocar aqui nessa linha, eu vou colocar a soma de DIFAL que eu paguei para esses 4 estados aqui. 2.600 e poucos reais. E aqui eu vou colocar qual é o percentual desse valor em relação ao total das minhas vendas. 0,78%. Só forcei o recálculo aqui. É isso, pessoal. Então, para esses 4 aqui, para esses 4 estados, eu paguei um montante aqui que eu estou considerando que para 100% das vendas que eu estou fazendo para esses estados aqui, o Mercado Livre vai me cobrar o DIFAL, né? Não tenho como considerar multa aqui, pessoal. Aí é um negócio totalmente à parte, tá? Vou considerar que isso aqui vai ser pago em dia lá, né? Para esses 4 estados aqui. Mas pode ter incidência de multa, como a gente viu já algumas pessoas relatando no grupo, tá? Bom, 78%, 0,78%. Eu gastei R$ 2.609 em DIFAL em cima de todas essas vendas aqui, tá? 0,78%. Aí a questão é o seguinte, pessoal, peguei um exemplo de um produto que eu vendo aqui, né? Eu precifiquei esse produto para vender no anúncio premium, tá? Com uma meta de margem de contribuição na ordem de 22%, tá? Deu um pouquinho mais, porque normalmente eu arredondo o valor, né? Não gosto de trabalhar com valor quebradinho aqui quando é o valor cheio meu lá de venda. Então, mas a minha meta de margem de contribuição é sempre ali nos 22%, não caindo muito abaixo de 20%, tá, pessoal? Eventualmente eu posso ter algum produto numa promoção lá que eu quis entrar, que ele está meio encalhado e eu vou um pouquinho abaixo dos 20, mas é nessa ordem aí, tá? O que acontece, né? Eu fiz as contas aqui, sempre em cima do meu preço de venda, tá? Comissão. A comissão para a categoria do meu produto é 16,5% aqui, ó, na fórmula, tá? Então, 16,5% em cima desse valor. Frete, aquela parcela de frete grátis que a gente paga. Para o meu produto é a partir de R$ 79,00, é mais alto o preço. Eu pago 6,75% de DAS aí, mais ou menos por mês, tá?
Isso aqui eu faço levantamento mês a mês também. O que é esse CMEE? É o custo médio de embalagem e etiqueta por venda que eu faço. Né? A etiqueta que eu uso lá na impressorinha Zebra, etc e tal, né? Eu uso o Ribbon, tem a etiqueta propriamente dita, o Ribbon, que eu gasto nisso aí, e gasto também na parte de embalagem que eu uso, sei lá, um plástico bolha, uma caixinha de papelão mais barata, etc e tal. Tifal, estou considerando aqui que eu vou pagar 0,78% em cima dessa venda aqui, ok? Então tá aqui, R$ 2,94. Vamos confirmar aqui, né? 376 vezes 0,078, certo? 2,93. Arredondando 2,94, vai. Custo da minha mercadoria vendida é esse aqui, né? Que eu tenho aí nos meus controles aí da minha planilha de compras. Valor final é eu pegar e subtrair aqui dos 376 todas essas despesas aqui. Né? Vai dar esse valor final aqui e eu chego na minha margem de contribuição que eu quero lá, né? Aqui tem um detalhe, tá, pessoal? Nessa fórmula aqui, ó, vejam que eu somei aqui o valor do DIFAL porque eu quero ver quanto seria a minha margem de contribuição se eu não pagasse esses R$ 2,94 aqui, né? Aí eu teria a minha margem de contribuição que eu precifiquei lá, que eu sempre precifiquei sem esse tal do DIFAL, né? Mas, se eu considerar ele aqui, ó, o DIFAL, a minha margem cai para 21,32%, tá? 21,32%. O que eu quero fazer, né, pessoal? Eu quero reconstituir a minha margem de contribuição para esses 22,10 aqui, considerando que eu vou ter que pagar esses 0,78% de DIFAL aqui, tá? Então, a gente poderia pensar, não, é só você acrescentar 0,78% em cima do teu preço original de venda. Não é, pessoal. Não é assim que faz a conta. Por que não é assim? Porque não esqueçam que você vai ter que ajustar teu preço aqui e a comissão, a nova comissão lá dos 16,5% vai ser em cima do novo preço ajustado, a DAS vai ser em cima do novo preço ajustado e o DIFAL também vai ser em cima do novo preço ajustado. Então, quando você faz um ajuste no preço, isso repercute na comissão, no DAS e no DIFAL. O resto não muda. Parcela de frete não muda, custo da embalagem não muda, custo da mercadoria vendida não muda, tá? Então, vejam, quanto que deu aqui de aumento? Aqui eu fiz uma conta matemática de trás para frente, tá, pessoal? Para eu ter os 22% de margem que eu quero lá, que é a minha meta, e sabendo que eu vou pagar de FAO, quanto tem que ser meu preço de venda? É uma conta matemática, é manipulação de equação, tá, pessoal? Mas a questão é, quanto que foi o aumento aqui efetivo? Em quanto que aumentou meu preço de venda? 381,47 divididos por 376, né? Veja que aumentou 1,45% no preço aqui, não 0,78. Então tem que cuidar com isso aqui, tá, pessoal? Tem que fazer a matemática aqui certinha. Não, eu mesmo pagando de FAO, eu quero manter minha margem na ordem dos 22%. Então não é só você pegar isso aqui e aumentar 0,78% em cima dos 376, né? A gente tem que fazer a conta certa para na chegada aqui eu ter aquele meu antigo de FAO, tá? E aqui é óbvio, né, pessoal? Conforme eu for aumentando aqui os estados que começam a cobrar de FAO de mim, né? Obviamente, isso aqui vai piorando, isso aqui vai decaindo, né? Isso aqui vai aumentando. Vamos pegar um caso extremo, tá? São Paulo e Mato Grosso, aparentemente, nas legislações estaduais, estão deixando de fora as empresas do optantes do Simples Nacional. Mas vamos considerar que zebrou, né? São Paulo vai começar a cobrar. Então vamos pôr a fórmula aqui também, ó. É esse mais esse menos a interestadual, multiplicando pelo valor de venda de São Paulo, que é o meu maior valor de vendas, tá? Olha lá, pessoal. Olha o tanto de FAO que eu teria que ter pago aqui nesse período de 4 meses. É bastante coisa, né?
Vou apertar aqui o F9 para a planilha recalcular, né? Aqui eu não estou pegando a soma, será? Deixa eu ver. Não, a soma tá errada aqui, pessoal. A soma tem que ser desde lá de cima, desde aqui até aqui embaixo, tá? 19 mil reais, vou recalcular aqui, tá? Inclusive eu não sei se aqueles cálculos antes estavam corretos, vamos apagar aqui, vamos recalcular para ver. Não, estavam corretos, ele estava pegando a soma certa aqui, ó, né? Então aqui a gente volta à fórmula, recalcula 5,72% agora, tá? Então vejam um aumento expressivo aqui, mas é que São Paulo é o campeão de vendas, né, no Brasil. Deve ser para a maior parte dos vendedores isso aí, né? Então, pessoal, aconteceu exatamente aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais estados começarem a cobrar o DIFAL, eu peguei um caso aqui, né, que não deve acontecer, segundo a atual legislação, né, do Estado de São Paulo, né, pelo menos para optantes do Simples Nacional. Mas vejam se aumentou esse estado aqui. Olha o que aconteceu. Olha como eu tenho que aumentar muito mais agora meu preço de venda para eu manter aquela minha margem de 22%. Vejam, pessoal, R$ 420 divididos por 376. Eu tive que aumentar 11,7% nesse produto, tá? É praticamente o dobro disso aqui, ó. Né? É o dobro disso aqui. É para eu manter a minha margem de contribuição intacta, do jeito que era antes, sem o DIFAL, tá? Então não é mole não. Aqui é um exemplo de um outro produto um pouco mais caro que eu vendo, mas vocês veem que o cálculo acaba dando na mesma, tá? Não tem muito a ver aí com valores de produto, mas sim dos percentuais que você paga nas vendas desse produto. Claro, tem alguma variaçãozinha aqui no frete, aqui é um pouquinho mais caro, tá? O frete para esse produto aqui, né? Mas de resto, basicamente são os percentuais que você vai pagar em cima do seu preço de venda. Então isso aqui deve mais ou menos permanecer constante, tá? Então aqui, pessoal, é a metodologia que eu queria mostrar para vocês, né? Uma abordagem aqui, uma forma de precificar. Claro que isso aqui depois tem que ser transformado numa planilha para você fazer em massa, né? Não dá para ficar fazendo essa continha de produtinho por produtinho. Tem que fazer umas fórmulas lá no Excel para fazer isso de forma massiva, né? E para aqueles que querem manter, né? Fazer a manutenção da margem, né? Vai ter que dar uma sacrificada no preço, né, pessoal? E isso pode repercutir em diminuição de vendas. O comprador olha, porra, o cara aumentou para R$ 420 um negócio que era 376 antes? Complicado, né? O cara pode desistir dessa compra, né? Aqui pior ainda, né? 671 foi para quase R$ 750, né? Considerando que São Paulo está cobrando aqui, nesse caso hipotético. Então assim, pessoal, qual que é toda essa estratégia aqui? Quem vai pagar o pato são os compradores dos estados que não estão cobrando DIFAL. Porque eu vou cobrar isso aqui para vendas em todos os estados, esse percentual aqui. De forma que cubra esses carinhas aqui que estão me cobrando DIFAL. A hora que chegar num caso extremo aqui de todos cobrarem, exceto o teu estado de origem, né? Porque daí para vendas dentro do próprio estado não faz sentido, né? Eu sou do Paraná, vender para o Paraná, então aqui não vai ter DIFAL quando eu fizer venda para o Paraná a partir da minha matriz, porque eu tenho filial em Louveira. Se lá em Louveira alguma pessoa for lá e comprar um produto meu no Full e essa pessoa é do Paraná, entendo, né, que pode ser que o Paraná queira cobrar o DIFAL, tá? Então tem que cuidar, né? Então, num caso extremo aqui, se todos cobrassem DIFAL, né, esse percentual aqui ia subir muito, né? E aqui nem se fala, né, pessoal? Ia ser praticamente um aumento necessário aqui, mais do que o dobro desse percentual aqui, tá? Então é isso, eu peço desculpa aí por tomar esse tempo todo, o vídeo ficou um pouquinho extenso, né? Mas é uma abordagem aí que vocês podem avaliar. Comentem lá no grupo do WhatsApp se vocês acham que isso aqui é uma loucura, uma viagem total, se vocês acham que tem falha de cálculo aqui, fiquem à vontade para comentar, se quiserem conferir os números, tá?
Eu vou ver se eu consigo deixar disponível, evidentemente que não toda a minha tabela, né? Porque tem muita informação aqui dos meus produtos, né? Confidencial, etc e tal. Mas eu posso deixar aqui até o exemplo das minhas vendas, né? Para vocês verem esses valores aqui, né? Porque se eu apagar aqui minha planilha de vendas, esses valores desaparecem, né? Para vocês terem uma ideia, tá? De como que eu fiz esses cálculos, as fórmulas que tem aqui em cada célula, né? Não esquecendo, né? Eu pago 16,5%, isso muda de categoria para categoria, tem gente que paga 18%, tem gente que paga 17% no Premium, é um anúncio Premium aqui, tá? Pode ser o caso de vocês seja clássico, daí tem que trabalhar com menos 5% aqui, seria 11,5%, né? E vamos discutir, pessoal, o que vocês acham disso aqui, né? Se faz sentido ou não esse cálculo. E podem ficar tranquilo, podem, né, me zoar, falando, não, esse cara tá maluco, não tem problema nenhum, né? Eu assimilo bem esse tipo de crítica, não tem problema nenhum com relação a isso, tá bom? Grande abraço a todos, obrigado pelo tempo e até um próximo vídeo.